Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos nos unir nesta oração. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Pai Celestial, nos apresentamos outra vez ante a Tua face. Agradecidos estamos porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de nos achegarmos diante de Ti. Clamamos a Ti pelo Teu favor, que o Senhor invada os nossos corações, prepara as nossas almas para que possamos viver uma hora ricamente abençoada na Tua casa, Pai. Rogamos a Ti também que proteja e guarde todo o ministério dos apóstolos, dando a eles a paz, a saúde, a sabedoria, o entusiasmo pela Tua grandiosa obra, e que assim nós possamos cada vez mais receber palavras maravilhosas que preencham os nossos corações, que elevam as nossas almas e nos conduzam ao encontro com Teu Filho Jesus Cristo muito em breve. Pai, cuida dos Teus filhos, cuida da humanidade. Ajuda-os nas suas necessidades. Olha de forma especial por aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamento ou até mesmo cirurgias. Abençoa, Pai, as mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos anestesistas. Abençoa os medicamentos, os equipamentos usados, os aparelhos, tudo para um bom procedimento, uma ótima recuperação e o mais importante, Pai, o bem-estar de cada um. Também alçamos o nosso olhar ao mundo do além. E ali, Pai, muitas e muitas almas chegaram perdidas, despreparadas, desorientadas, clamando pelo Teu favor, pela Tua ajuda, Pai, misericordioso. Olhe por essas almas e que elas possam refletir sobre o Teu Filho Jesus Cristo, os feitos dele, e observar que ali também um dia Teu Filho Jesus Cristo esteve presente e colocou a oportunidade da salvação. Pai, também rogamos pelos Teus filhos que partiram na fé em Jesus Cristo, que eles continuem desfrutando da Tua graça, aguardando a pronta vinda do Teu Filho. Também Te rogamos que o Senhor olhe por aqueles que estão enlutados, entristecidos, abatidos, consola, conforta, ajuda, Pai, sustenta essas almas, ajuda-os nas suas necessidades. Rogamos a Ti pelos entristecidos, pelos abatidos, pelos depressivos, por aqueles que têm ansiedades. Olhe por aqueles que se julgam injustiçados, ajuda os viciados, olha pelos encarcerados. Rogamos ao Senhor pelos refugiados, pelos exilados, olha pelos que estão sem teto, Pai, por conta de catástrofes naturais, perderam suas casas, suas moradias. Quanta luta, quanta circunstância, Pai Celestial, mas assim clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor provenha a essas almas tudo aquilo que elas perderam, Pai. E também rogamos ao Senhor pelos governantes desse mundo, dentro das suas arrogâncias, Pai querido, mas que o Senhor insira nesses corações o verdadeiro sentir da vida e que eles deixem as suas irresponsabilidades de lado e prestem mais favor à humanidade. Pai, nós Te rogamos que o Senhor conduza essa hora também com a ação do Teu Espírito Santo e assim utiliza as ferramentas que o Senhor deseja, santifica, Pai, e nós Te rogamos tudo que seja conduzido sob Sua vontade, sobre o ministério dos apóstolos, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós Te rogamos tudo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que estão nesta hora conectados para mais esse serviço divino, a palavra que nos é colocada para esta manhã, ela está no texto bíblico de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, e aqui diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Até aqui. Obrigado, querido. Amados irmãos e irmãs, junto com o querido pastor Henrique e todos os irmãos, o irmãozinho que
do harmônio, os irmãos que fazem parte da técnica. Nós desejamos a todos vocês as boas-vindas para mais esse serviço divino de transmissão. Nós temos, para o serviço divino de hoje, um tema que fala a respeito do julgamento do Senhor. Então fala, Deus julga e o que isto significa. E temos uma mensagem também que é muito importante, que possamos entender essa mensagem, que diz assim: Jesus Cristo é um juiz misericordioso. Queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele é um Pai cheio de amor. E é um Pai misericordioso também, para com as pessoas. Na sua criação, nada falta. Deus colocou tudo o que o ser humano precisa para poder ter uma vida abençoada. Essas são as bênçãos que Deus coloca para a humanidade. O alimento, o trabalho, a natureza, os animais, tudo o que está acerca do ser humano é importante para que o ser humano possa tirar proveito e continuar a sua existência sobre a terra, até que a palavra seja cumprida. Então, nada falta para o ser humano. Deus confiou tudo ao homem, Deus confiou tudo ao ser humano, colocou tudo sob a responsabilidade do ser humano. Porém, quando nós olhamos tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, nós observamos que o ser humano, por conta da queda no pecado, acabou se perdendo, ou, como se diz popularmente, ele acabou indo com muita sede ao pote e acabou passando os pés pelas mãos. Então, as coisas ao nosso redor, queridos irmãos, elas não são agradáveis, Muitas coisas nos desagradam. Guerras, maus tratos, exploração da criação, expulsões, sem contar o desprezo entre as próprias pessoas, as pessoas entre si, mentiras, raiva, ódio, desejo de vingança e por aí vai. Tudo isso, amados irmãos, vai obviamente totalmente contrário à vontade de Deus. É totalmente do desagrado de nosso Pai Celestial. O Trino Deus não se agrada disso, mas Deus, no seu amor, como foi dito aqui no começo, e pela sua misericórdia, Ele ainda continua dando-nos a oportunidade da salvação. Deus não desiste do ser humano. Deus é puro amor. Ele não desiste da sua criação. E obviamente, essas coisas que acontecem têm causado, essas coisas desagradáveis, claro, tem causado grande sofrimento para a humanidade. E com tudo isso não há nenhuma pessoa nesse mundo, ela está livre de ter culpa, todas as pessoas que estão na face da terra, elas são culpadas de alguma coisa. E se não fosse assim, podemos pensar, poxa, mas nós que vamos à igreja, nós que estamos à igreja sempre, que escutamos a palavra, que absorvemos aquilo que é dito desde o altar de graça, nós também somos culpados, e por isso precisamos da graça de Deus. Por isso contemplamos a bênção de Deus e vemos na igreja buscar a graça de Deus. Por isso precisamos desfrutar da força da palavra e do poder dos sacramentos que envolvem as nossas almas, que nos condicionam para que possamos ter uma vida digna diante do Senhor. E isso é importante para cada um de nós. Mas nós continuamos com as nossas culpas, porque nos equivocamos, cometemos os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas. Muitas vezes somos conscientes disso. E é claro, temos que ser conscientes porque precisamos da graça de Deus e mais uma vez retornamos à casa do Senhor para desfrutar daquilo que o Senhor prepara como um banquete maravilhoso. Então, sendo culpado, toda a humanidade sendo culpada de alguma coisa, ela também vai estar sob um julgamento, que a própria Sagrada Escritura relata. Um julgamento. E o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala desse julgamento, mas ele fala da obra de Deus, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com alegria, mas quando ele fala desse julgamento, ele não fala com ares de preocupação, mas com um ar
atento ao comportamento do ser humano, porque embora haja esse julgamento, e esse julgamento já acontece, o apóstolo Paulo ele ainda se alegra disso, porque não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento de retratação, onde se pode chegar diante do Senhor e ainda se retratar por aquilo que fez, né, de errado, ou dentro das suas próprias culpas, ou daquilo que buscou de fazer de forma correta na vida natural, né? Então, o apóstolo Paulo fala que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos terão, né? Terão de estar diante do Senhor, né? E vão ter que responder sobre as suas ações, né? Ou sobre as suas omissões também, sobre as suas palavras, aquilo que disseram, de uma forma geral, sobre os seus atos e as suas atitudes, né? As atitudes que eles tiveram sobre a terra. Não é, né, para se preocupar demasiadamente com isso, porque se nós temos a oportunidade de buscar a casa de Deus, se nós reconhecemos Deus, o Trino Deus, como aquele que conduz as nossas vidas, Deus como nosso Pai cheio de amor, Jesus Cristo como nosso maior irmão, aquele que se sacrificou, que derramou seu sangue por cada um de nós, e o Espírito Santo como o condutor da vida terrena. Então, e nós somos adeptos a isso, nós os reconhecemos, né? E nós estamos sob o seu comando, sob aquilo que ele nos ensina, então não temos que nos preocupar, porque aí teremos um julgamento de uma forma mais tranquila, não precisamos nos retratar de uma forma temerária e ficar com a cabeça abaixada ante o Senhor, né? Vamos falar com alegria de tudo aquilo que nós praticamos, de tudo aquilo que nós fizemos, né? Então, não é uma condenação, é sim o homem despojado de todas as ilusões de si mesmo vai ter a oportunidade de se retratar diante de Deus. Muito bem, Deus permitirá uma reflexão para o ser humano, né? Não será assim, você fez coisa errada, você vai ter que explicar tudo aquilo que você fez de errado sobre a terra, você vai ter que agora se retratar de tudo aquilo que você fez de errado. Não, Deus vai permitir que essa pessoa se retrate, se ela aceita a condução divina, se ela aceita estar diante de Deus, que Deus conduz as suas vidas, ou não. É uma condição que vai ficar toda a critério do ser humano, né? Deus vai colocar diante de uma mesa assim, você precisa de Deus ou não precisa? Não é? Se até agora você não precisou, você acha que você continua não precisando, ou você vai precisar do Senhor? Então, como será esse julgamento, né? Como será, amados irmãos, esse julgamento? O primeiro julgamento é após a morte do ser humano, né? O ser humano, quando morre, ele vai para um âmbito espiritual. E ali, se ele foi uma pessoa que não deu valor à obra de Deus, que não se preocupou com a igreja, que não se preocupou com os ministérios, que fez pouco caso, que tampouco se deu valor à sua vida espiritual, ele vai ficar em um lugar afastado de Deus. Não vai ficar num lugar exclusivo, porque todos os que morrem vão para o mesmo lugar. Porém, vai se sentir afastado de Deus, né? Porque vai com o mesmo pensamento, a mesma cabeça, as mesmas ideias que partiu da terra, vai chegar lá no mundo do além. E aqueles que partirem na fé, na fialdade, na confiança, na perseverança, no caminho, eles vão chegar lá na segurança do Senhor. Vão estar no mesmo lugar, mas vão estar na segurança do Senhor. É como que podemos traçar um paralelo nos dias de hoje. Hoje, a humanidade vive todas no mesmo lugar, todas sobre a terra. Existem aqueles que aceitam buscar a Deus, existem aqueles que não aceitam, né? E nós sabemos o quão importante é para nós aceitar ao Senhor, aceitar a condição divina. Temos a segurança do Senhor, temos a promessa de Deus, temos a força da palavra, desfrutamos do poder dos sacramentos, temos comunhão com o Senhor, fazemos parte de comunidades maravilhosas, irmãos que falamos a mesma língua,
né? Então, isso é muito bom para nós. Temos a sustentabilidade do Ministério de Apóstolos, que nos orientam, que nos auxiliam, que nos visitam, que oram por nós. Temos a comunidade que ora por nós. Somos todos um e somos um por todos, né? Atos 2:42. E permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a comunidade de Cristo e esta é a segurança que nós sentimos sobre a terra. E também lá no mundo do além, quando partirmos, também vamos continuar tendo essa segurança. Vamos certamente continuar sob os cuidados de Deus, enquanto aqueles que não se preocuparem, quando passarem da vida para a morte, quando aqueles que não se preocuparem, eles vão estar apartados de Deus, vão estar no seu sofrimento, nas suas angústias, nas suas reflexões humanas ainda, nos seus pensamentos de que por que estão lá, como é que foram parar lá, o que estão fazendo ali, não vão estar conformadas com a situação. Este, amados irmãos, é um primeiro julgamento, né? Mas também tem um segundo julgamento, que quando vai ser quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier. Então, sobre a terra, as pessoas vão estar levando sua vida no cotidiano normal, levantando cedo, trabalhando, estudando, comprando, vendendo, fazendo seus negócios, uma vida normal, mas Jesus Cristo não vai dar o aviso quando vem, né? A Sagrada Escritura fala que será como um ladrão na noite, será de repente. E amados irmãos, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que forem arrebatados em Cristo, receberão um corpo celestial, o mesmo corpo que Cristo recebeu quando Ele ressuscitou. E ali se juntarão as primícias de lá do além e viverão um milenário reino de paz. Esse é o segundo julgamento, viverão um milenário reino de paz. Esses já estão ali, amados irmãos, numa condição maravilhosa para viver esse tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um segundo julgamento, né? E, amados, a vida vai continuar sobre a terra. Sobre a terra, a vida vai continuar, porque o Senhor vem buscar os seus, os fiéis, né? No segundo julgamento, o Senhor vem buscar aqueles que estão na fé, que estão fiéis, que buscam a casa de Deus, que se preocupam com a obra de Deus, que manifestam o Evangelho, que pregam o Evangelho, que escutam a palavra, né? Que amam o próximo, que dão valor, né? Nós sabemos, todos nós sabemos de cor, o tutorial da vida do cristão. Qual é o tutorial da vida do cristão? É tudo isso. Buscar a casa de Deus, orar, escutar a palavra, desfrutar dos sacramentos, amar o próximo, pregar o Evangelho, né? Desenvolver os seus dons para que possa ser uma ferramenta na obra de Deus. Então, e entre outros, é o tutorial da vida de um cristão. E se nós nos mantermos nesse tutorial, quando Cristo vier, nós vamos estar com Ele, vamos fazer parte da primeira, da noiva de Cristo, né? Vamos fazer parte vamos desfrutar do milenário reino de paz. Mas ainda assim a vida na terra não vai acabar. A vida na terra vai continuar, né? Então, esses que vão continuar passarão por um terceiro julgamento. Quando o milenário reino de paz acabar, o Senhor vai buscar os seus, né? Vai preparar o seu exército para poder pregar o Evangelho sobre a terra, e aqui as pessoas, todas elas vão poder passar por esse tribunal, né? Vamos dizer assim, um tribunal, e vão responder pelos seus atos, pelas suas atitudes. Não que elas vão responder, né? Nesse julgamento final, não vai ser um questionamento de Deus. Deus vai questionar, vai falar: olha, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Olha o livro da tua vida aqui, está cheio de coisas erradas que você fez isso e não devia, você fez aquilo e não devia, olha o que você fez. Deus não vai apontar o dedo e não vai acusar nada. Deus não vai fazer isso, porque o que vai estar julgando não é um homem, não, o ser humano ali, a alma, não vai estar diante de um tribunal de humanos, de um tribunal de pessoas, mas vai estar diante de Deus, um Pai cheio de amor, um Pai justo, um Pai que ama, né? E ali, ainda assim, as almas, né? Aí já vai ser elas vão ter oportunidade
de manifestar diante de Deus, não é? Você precisa do Senhor? Você precisa de Deus? Ou você quer continuar na vida que você está levando? Não é? Então, nesse segundo retorno aí, o julgamento final é a postura do homem diante de Deus. O homem vai ter que mostrar a sua verdadeira postura diante de Deus, porque ele viveu sobre a terra, com certeza toda a humanidade ouviu falar de Deus. Toda a humanidade ouviu falar que tem um Criador. Toda a humanidade ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus Cristo, ouviu falar da ação do Espírito Santo. Toda a humanidade ouviu falar do plano divino de salvação. Então, e toda a humanidade viu, né, que ainda aqueles que não seguiram, mas viram muitos que seguiram ao Senhor, presenciaram o arrebatamento, né, que esses que vão estar diante de um julgamento, eles presenciaram o arrebatamento daqueles que eram fiéis. E vão poder se basear nesse arrebatamento para poder mudar os seus corações, mudar as suas atitudes. Poxa, aquele meu vizinho que era fiel na igreja, já não vejo mais. Aquele também, o pastor dali já não vejo mais. O apóstolo já não está mais aqui sobre a terra. Alguma coisa aconteceu. Eu preciso mudar a minha vida, né? Então, diante de Cristo, diante do Trino Deus, vai ter a oportunidade de mudar. E, queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso também. Não é que o Senhor está dando várias oportunidades. Então eu posso fazer o que eu quero sobre a terra, porque ainda terá a última oportunidade, que será no juízo final. Nós queremos lutar para não passar diante desse tribunal. Não queremos viver ali o que o livro do Apocalipse relata de circunstâncias difíceis que vão se abater sobre a terra, não é? Que muitas pessoas vão procurar o Senhor e não vão encontrar. Depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, depois do arrebatamento das almas, né, para o milenário reino de paz. Então, muitas pessoas vão procurar a igreja e não vão encontrar, vão viver muita situação difícil sobre a terra, vão viver situações terríveis, vão procurar ali auxílio divino e não vão encontrar, vão precisar viver como mártires, clamando o nome do Senhor para buscar a salvação. Nós não queremos entender esse julgamento final como uma oportunidade última e pensar assim, então eu não preciso mais vir à igreja, posso desfrutar a minha vida tranquilo, posso fazer o que eu quiser, a igreja está aqui apenas de passagem, mas não é importante agora, eu vou esperar mais um tempo e lá no juízo final eu me retrato diante de Deus, afinal de contas Ele vai me dar uma oportunidade. Não, queremos aproveitar agora, Deus nos está dando a oportunidade agora, queremos, se formos arrebatados, se o Senhor nos convidar, antes dele vir, né, se o Senhor nos convidar para uma vida futura, antes dele enviar seu Filho Jesus Cristo, já queremos ir com o coração cristão, desfrutar da segurança do Senhor lá no além. E se Ele nos arrebatar, se formos partícipes do arrebatamento, queremos viver o milenário reino de paz, uma alegria grandiosa, amados irmãos. Nós não temos capacidade para imaginar isso. E o julgamento final, claro, nós não queremos participar, porque, amados, é aquilo que já foi dito, será de muita dificuldade para muitas pessoas, né? Então, quem aceitar a Cristo vai viver na segurança do Senhor, mas quem o rejeitar e não for achado no livro da vida, permanecerá na agonia. E isso, amados irmãos, nós não queremos, né? Os que forem alvo da sua misericórdia, né, do seu amor, tornar-se-ão habitantes da nova criação. E por que, amados irmãos, esse julgamento final? Para exatamente incitar o ser humano ao arrependimento, para que ele possa entender que ele pode se arrepender, que ele pode olhar para trás diante de todas as suas atitudes equivocadas e ver que tem um mediador da nossa alma, ver que tem um mediador que nos ama, que nos quer bem, que nos quer salvar, que quer nos levar para um lugar maravilhoso, um lugar sensacional, que não há descrição hoje, né? Então, o ser humano precisa entender que Deus quer salvar. E Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas. Deus fará tudo para salvar todas as pessoas. Amém. Está o querido pastor Henrique também entre nós, certamente ele tem algo em seu coração
Se o irmãozinho tem um hino, por favor. Amados irmãos, temos nesta manhã uma palavra que nos fala sobre julgamento de Jesus Cristo, julgamento de Deus para com as nossas almas. E sentado ouvindo a palavra, ela nos traz um conforto. Embora aconteça que inicialmente, quando pensamos em julgamento de Deus, já vamos lá para o juízo final. Quando se fala de julgamento, pensamos no julgamento final, onde haverá ali a separação, onde serão aceitos aqueles que aceitarem o nome de Jesus Cristo como seu Salvador e aqueles que não aceitarem estarão eternamente apartados de Deus. Mas nós, na Igreja Nova Apostólica, nós não somos preparados para o julgamento final. E hoje ela abrange um pouquinho mais o que é esse julgamento, da qual todo ser humano tem de passar. Todos hão de passar pelo julgamento acerca da aceitação ao Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvimos que o primeiro julgamento acontece mediante a morte. Aqueles que morrerem aqui sobre essa terra já são julgados por aquilo que praticaram na sua vida humana, por aquilo que aceitaram ou não o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E esse julgamento parte de um acontecimento. Se você partiu em Cristo, estará nas fileiras dos filhos de Deus, aguardando a segunda vinda de Cristo. E aqueles que não partiram em Cristo, têm outros lugares para ficar. Esse já é o julgamento. Né? Esse julgamento da qual ouvimos hoje na palavra, ele acontece mediante ao nosso comportamento, mediante aquilo que colocamos em prática, pela palavra que ouvimos e seguimos, mediante ao reconhecimento da Trindade Santa de Deus, mediante ao amor ao próximo, a sermos misericordiosos, assim como Deus é para com cada um de nós. E é maravilhoso saber que estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, da qual Ele não nos pede que sejamos perfeitos, e sim que sejamos atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos. Por isso não há o que temer. Deve ser prazeroso para nós ouvir a palavra, colocar em prática, seguir os ensinamentos, amar ao próximo, aquilo que em cada oportunidade diante da palavra viemos aprendendo pouco a pouco, a caminhar à medida da estatura do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então não precisa ter medo, precisa ter consciência, preparo. No Evangelho de Lucas tem uma palavra dirigida a um homem insensato que diz: ainda hoje te pedirão a sua alma, para quem será? Perguntemos a nós mesmos, amados, o dia que o Senhor pedir a nossa alma, para quem será? Devemos nos preocuparmos em seguir o Evangelho, seguir as orientações dos apóstolos, ter a consciência de estarmos dentro daquilo que Cristo colocou como sendo fundamental. Batismo com água, batismo com o Espírito Santo. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, compartilhamos no serviço divino presencial do corpo e do sangue de Cristo. E o bom comportamento para com esse primeiro julgamento leva à aceitação para o segundo julgamento, da qual
almejamos e aguardamos, que é a pronta vinda de Cristo, na qual o Evangelho de Mateus e de Lucas menciona que no dia a dia terá a vida normal das pessoas, na vida normal, mas haverá uma separação. Haverão dois no campo e um vai e o outro não. Haverão dois nas suas atividades, no seu trabalho cotidiano, um vai e o outro não. Qual é essa separação? É aquilo que faz de nós não sermos insensatos, estarmos atentos à vontade de Deus, aquilo que Ele nos ensina. Amados, resumindo, como Cristo colocou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, colocando em prática aquilo que queremos para nós, agindo para com o próximo, então estamos num bom caminho. Então não temos que nos preocupar com o julgamento de Deus, e sim nos colocarmos aprendendo em cada oportunidade como nos comportarmos. E é simples. Como Jesus Cristo agiria? Como Deus espera que eu haja em determinada situação? Sendo misericordiosos, né? Como diz Jesus Cristo à mulher adúltera, né? Onde estão os seus acusadores? Nem eu também te condeno. Então, se nem Cristo condenava as pessoas, não queremos nós sermos juízes e assim agir conforme Deus age conosco, através da sua graça e misericórdia. Amém. O pastor Henrique falou a respeito do comportamento de Cristo, né? E que nós temos que buscar esse comportamento. Ele mencionou um texto bíblico que fala: a medida e a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que nós temos que buscar. E na Sagrada Escritura existem diversos exemplos de como nós devemos nos comportar para que nós nos tornemos dignos diante do Senhor. Para que esse julgamento não fique pesando nas nossas cabeças a vida inteira e nós ficamos pensando como vai ser o dia, como será, o que Deus vai fazer, será que eu vou passar ou será que eu vou ficar? Isso não deve ser um motivo de grandiosa preocupação. Mas quando nós temos em mente e dentro do coração a maneira como nós devemos nos comportar sobre a terra, levar uma vida digna, né, de cristãos dignos, nós não temos com que nos preocupar acerca desse julgamento. Nem do primeiro julgamento, nem do segundo julgamento e tampouco do terceiro julgamento. E agora o Senhor também nos convida para uma reflexão. Precisamos perdoar, precisamos do perdão do Senhor. E isso, amados irmãos, é recíproco. Perdoamos e somos perdoados. Para esse momento, então, convido a todos que possamos juntos nos unir na oração do Pai Nosso. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Querido e bondoso Pai Celestial, quão bom é poder ouvir a força da Tua palavra e poder também ser partícipes da grandiosa graça que o Senhor nos tem oferecido. Queremos reconhecer sempre o grandioso sacrifício que o Teu Filho Jesus Cristo fez por cada um de nós, derramando o seu sangue imaculado na cruz para a salvação das nossas almas. Amém. Vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, com alegria, mais uma vez nos apresentamos ante ao Senhor. Estamos abastecidos da força da Tua palavra, Pai, onde o Senhor também nos tem ensinado acerca desse julgamento, que não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento de amor, onde todos nós teremos a oportunidade de, mais uma vez, confirmar o nosso caminho ao Teu lado, Pai. Assim, ajuda-nos e nos fortalece a cada dia, a cada momento,
para que possamos permanecer firmes, fortes e fiéis. Abençoa todo o ministério de apostolado, abençoa os servos ministeriais que foram otorgados por eles, desperta dons dos teus filhos e filhas para que a tua obra receba novas ferramentas, irmãos e irmãs voluntariosos, cheios de desejo por trabalhar na tua obra. Te clamamos também que o Senhor proteja e guarde os nossos bens materiais, que conquistamos com o suor dos nossos rostos, preserva o nosso trabalho, o nosso emprego e abra as portas de oportunidade para aqueles que estão desempregados, para que possam com dignidade levar o sustento para dentro de casa, Pai, com um trabalho digno. Cuida de cada um de nós no caminho aos nossos lares, acompanha-nos com a proteção dos teus anjos. Os teus filhos também, dentro das suas condições, separaram dos seus rendimentos, oferendas, trouxeram, colocaram como benefício na tua obra. Pai, abençoa as oferendas, abençoa as mãos que têm trazido e que jamais tenha falta de qualquer coisa dentro dos lares dos teus filhos, ou o alimento sobre a mesa, o calçado para os pés, a vestimenta para o corpo, mas que eles tenham sempre os recursos necessários para levar o sustento para dentro de casa. O demais, querido Pai, fica nas tuas mãos. Nós não nos lembramos de pedir tudo ao Senhor, mas o Senhor sabe todas as nossas necessidades. Sob o ministério dos apóstolos, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo te rogamos tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, foi uma alegria poder estar presente dentro dos vossos lares, junto com o pastor Henrique e todos os servos que colaboram. Desejamos a todos vocês um feliz, um abençoado domingo, uma abençoada semana. Até a próxima oração e até sempre.